Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje nós estamos de volta, no dia 19 de julho de 2020, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. A nossa revista é a mesma que nós estamos estudando ao longo do ano, é a Palavra e Vida, e neste terceiro trimestre o título dela é Esperança em Tempo de Quarentena. Ela é uma lição que visa nos dar ensinamentos com relação a este momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Bom, a lição de hoje tem como título Oração como Refúgio. Você se lembra que na semana passada, a lição que nós estudamos, o título dela era A Diversidade Traz Maturidade. E nós vimos que isso de fato é real na vida do crente e é justamente em momentos de adversidade que nós somos muito mais dedicados à oração. E nós estamos vivendo, sim, momentos de adversidade com essa pandemia que está pelo mundo afora, com essa quarentena que nós estamos vivendo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração, sobre esta ferramenta maravilhosa, sobre esse meio de comunicação, porque a oração é o ato de comunicação com Deus, né? E nós podemos ver então que é por meio da oração que nós conversamos com Deus, né? Então vamos ver o que nos diz a palavra de Deus nessa lição de hoje. Bom, a lição de hoje ela está baseada no texto que consta do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas eu achei por bem colocar, do versículo 11 até o 14. Diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É o que nos diz então o relato de segundo livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 14, que tem a ver quando Salomão dedicou o templo ao Senhor. Mas vamos lá então ver um pouquinho o que nós temos para falar sobre oração neste domingo, nesta manhã, né? Bom, por que orar? Por que razão o crente precisa orar? Vamos ver uma das razões. Uma das razões vem do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo, né? Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso norte, ele é o nosso referencial. E Jesus, ele orava, Jesus tirava os seus momentos de oração, Jesus tinha os seus momentos de oração para ele conversar com o Pai. Então vejamos lá, né? Hebreus no capítulo 5, verso 7, o seu autor diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Veja aí, Jesus ofereceu orações e súplicas. Nós vamos daqui a pouco esmiuçar um pouquinho mais. Em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então nós vemos aí que Jesus era dedicado à oração, e que ele conversava com o Pai, e que ele oferecia ao Pai orações e súplicas. Ainda tem uma outra coisa, né? Em alta voz e com lágrimas. Então o Senhor Jesus, ele se dedicava à oração e súplicas, e nos diz ainda com reverente submissão. Jesus orava, pois a sua confiança estava no Pai. Lembre-se que ele se fez um de nós, ele tomou a nossa forma, e ele, como Deus, né, na forma humana, ele que era o Emanuel, ele precisava do Pai, e ele confiava inteiramente no Pai. Então Jesus orava ao Pai. Jesus orava ao Pai por ser grato pela sua provisão também, né? Nós vemos lá em Mateus, no capítulo 15, verso 36, logo no momento da multiplicação dos pães, olha o que o Senhor Jesus fez.
depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Então veja aí que além de o Senhor Jesus depositar a sua confiança no Pai, de oferecer orações e súplicas, o Senhor Jesus dependia também da provisão do Pai, como nós também dependemos. É por isso que nós estamos começando o nosso estudo de hoje, falando sobre o exemplo de Jesus e por que orar. Tá? Eis aí a razão pela qual, uma das razões pelas quais nós oramos, para agradecer ao Pai o seu cuidado, o sustento, a sua provisão. Diz, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Né? Esse é o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Bom, outra coisa também, o Senhor Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, ele passou a noite em oração. Então nós vemos aí um outro exemplo na pessoa de Jesus, que para tomar uma decisão, ele foi buscar a orientação do Pai, ele passou a noite em oração. É o que nos diz o relato de Lucas, no capítulo 6, versos 12 e 13. Diz, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Observe que Jesus passou a noite inteira orando a Deus. Olha o grande exemplo de Jesus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Veja que antes de o Senhor Jesus escolher os seus apóstolos, ele passara a noite toda orando ao Pai em momento de comunhão com o Pai. Então, o que nós podemos ver na pessoa do Senhor Jesus? Jesus tinha os seus momentos a sós com o Pai. Como ele nos dá o exemplo de oração, à semelhança de Jesus que tinha os seus momentos a sós com o Pai, nós também devemos ter os nossos momentos a sós com o Pai, com o Senhor Deus. Veja lá Mateus capítulo 14, verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Observe que há pouco nós falamos sobre a multiplicação dos peixes e dos pães, e o Senhor Jesus, antes de realizar aquela multiplicação, ele tomou os pães e os peixes e orou ao Pai agradecendo. E logo após esse milagre, que a multidão foi alimentada com a multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus se colocou à parte, despediu a multidão e subiu sozinho a um monte para orar. Ele deixou os seus discípulos à parte e ele foi ter o seu momento a sós com Deus, e ao anoitecer ele estava ali sozinho orando ao Pai, né? Então Jesus, ele se dedicava à oração. Além disso, de nós vermos o exemplo de oração na pessoa do Senhor Jesus, a necessidade de que ele, como filho, tinha de se comunicar com o Pai, Jesus nos deixou um modelo de oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Jesus Cristo nos ensinou esta oração que está registrada em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eis aí então o modelo de oração que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Vamos verificar um pouco mais sobre este modelo de oração. Na oração modelo, você já deve ter percebido que nós temos um momento de adoração, tá? Porque a oração é momento de culto ao Senhor. Olha como o Senhor Jesus começa. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Então, oração é um momento que nós tiramos para adoração a Deus, para oferecer culto a Deus, para exaltar o nome de Deus. É por isso que eu digo que esta oração do Pai Nosso é um modelo. Hoje é comum nós escutarmos muitos orar e fazerem esta oração, mas a fazem de forma mecânica, repetitiva. Mas, na realidade, o que Jesus quer mostrar nesse modelo de oração que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus quer dizer o seguinte: a oração de vocês deve conter isto. Então, a primeira coisa que ele nos fala sobre oração, o Senhor Jesus vai dizer, então, que a nossa oração, ela tem que conter adoração. Então, vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, é momento de adoração quando nós tiramos um momento para conversar com o Senhor. Outra coisa também que faz parte da oração, e é por isso que Jesus a inseriu neste modelo, é o momento de confissão. Tá? Veja o que diz lá Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É neste momento a sós, então, com Deus, que nós temos uma parte para a adoração, que nós temos uma parte para a confissão, porque é o momento em que nós vamos confessar os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Então, a oração, no modelo que o Senhor Jesus nos dá, nós já vimos que ela tem que ter momento de adoração, ela tem que ter momento de confissão de pecado. Então, o que João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, vai nos dizer é o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é justamente neste momento de oração, dentro deste modelo que o Senhor Jesus nos deu, que nós temos uma parte para a confissão do pecado. Então, nós já vimos que nós temos no modelo a adoração, que nós temos no modelo de oração do Senhor Jesus a confissão também. Outra coisa que nós temos nessa oração modelo, nós temos um momento de súplica, nós temos um momento de petição. Então, nós adoramos, nós confessamos, depois nós vamos suplir, nós vamos fazer os nossos pedidos, nós vamos fazer as nossas petições. É o que Mateus nos fala no capítulo 6, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ela começa com adoração, ela tem o seu momento de confissão, ela tem o seu momento de súplica e fecha de novo, reconhecendo que o Senhor é soberano, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, é o Senhor que nos ama com amor imenso. Então ele termina: porque teu é o reino, porque teu é todo o domínio, porque teu é o poder, porque teu é a glória para sempre. Amém. Então, este é o modelo que o Senhor Jesus nos deu. Nós não devemos orar a oração do Pai Nosso de uma forma mecânica. Nós devemos sim ter a nossa oração de uma maneira espontânea e com entendimento de que, neste modelo, nós devemos ter, então, momento de adoração, momento de confissão, momento de súplica, momento de derramar a alma. É por isso que, neste momento de súplica, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha, em tudo, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, louvando o nome de Deus, agradecendo ao Senhor, confessando os pecados, lançando então sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e pela oração e petições, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mateus capítulo 7, verso 11, diz lá o Senhor Jesus: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Né? Então, esta é a certeza que nós temos. E é no momento de súplica, nos momentos de súplicas, é que nós intercedemos uns pelos outros. Então, o que nós temos que ter em mente? Vamos orar? Sim, nós vamos orar, ter nossos momentos a sós com Deus. Eu entendo que eu tenho que ter o meu momento de adoração. Aí eu entendo que a oração é culto. E quando eu estou cultuando ao Senhor, eu também vou ser levado ao meu momento de confissão. E na sequência, eu vou apresentar as minhas súplicas e as minhas petições, eu vou pedir por mim mesmo, mas também vou pedir pelos outros. É nesses momentos de súplicas que nós intercedemos uns pelos outros. Você pode ter, que está acompanhando os cultos de oração às quartas-feiras, que estão sendo transmitidos pela internet, você vê lá que o pastor Renato e a sua esposa tem um momento lá que eles leem uma série de pedidos de oração. E como chegam pedidos de oração? E ali nós temos também o nosso momento de súplicas. E você observe que ele faz na sequência. Primeiro ele dá ênfase àqueles irmãos que estão agradecendo as bênçãos recebidas. E depois ele apresenta, ele vai interceder por aqueles que estão passando por necessidades, por lutas, por momentos de enfermidade, etc. Então, é isto que nós temos na oração. Mas vamos agora voltar ao texto básico da nossa lição, que eu li lá no início, que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Preste bem atenção, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, isso indica posse. Então, nós somos posse do Senhor, e você vai entender por que isto. Olha, porque lá em João, no capítulo 1, verso 12, nos diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos posse do Senhor, porque nós fomos comprados por Jesus Cristo. E todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos povo do Senhor. Então, este texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, embora seja do Velho Testamento, ele é extremamente atual, porque nós somos o povo do Senhor, nós somos posse do Senhor. Então diz-nos lá, o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, nós somos do Senhor, nós somos posse do Senhor, então nós devemos buscar ao Senhor. Agora, uma outra coisa também, o lugar de oração em que Salomão, quando estava consagrando o templo, estava se referindo ao templo. Agora veja uma coisa, nós somos do Senhor, nós somos posse do Senhor. Aí nós vamos entender o que Salomão, o que está escrito lá, o Senhor fala com Salomão, lá nesse capítulo 7, no verso 16, do segundo livro das Crônicas. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Observe uma coisa, se o meu povo significa posse, e aquele templo tinha o nome do Senhor. Agora observe, vindo para o templo da graça, quem é o templo hoje em dia? O templo somos nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Então, hoje nós somos o templo do Senhor. Então, hoje nós somos o povo do Senhor. Hoje nós somos posse do Senhor. No tempo de Salomão, o templo tinha o nome do Senhor. Hoje nós somos o templo do Senhor. Hoje nós temos o nome do Senhor em nós, porque olha o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que habita em vocês, olha, aquele templo que Salomão estava consagrando ao Senhor, ali era a habitação do Senhor. Mas, vivendo no tempo da graça, redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Somos posse e somos templo. Isso significa que nós, dentro de nós temos o nome do Senhor. Então, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha, vocês sabem muito bem que Salomão colocou tudo que tinha de mais precioso, bonito e caro na construção daquele templo. Só que aquele templo não durou para sempre. Já no tempo da graça, o Senhor Jesus vai morrer na cruz do Calvário, pagando um preço caríssimo para que nós pudéssemos ser templos do Espírito Santo. Salomão deu o que tinha do seu melhor. Ouro, prata, Salomão despachou esquadras pelo mundo afora, navios pelo mundo afora, para trazer o que tinha de melhor para a construção do templo. Mas o Senhor Deus nos deu o que ele tinha de muito, muito mais precioso. E o Senhor Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos nos tornar templos do Espírito Santo. E desta maneira, então, nós somos posse e nós temos o templo do Senhor. Então é em nós que o Espírito Santo vai atuar e somos nós que vamos oferecer oração. É por isso que o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Somos então, hoje, já que somos templos do Espírito Santo, somos então assistidos pelo Espírito Santo em nossas orações, e é isto que o apóstolo Paulo também vai nos dizer em Romanos, no capítulo 8, versos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha, você é templo, o Espírito Santo habita em você e o Espírito Santo conduz você na oração. Porque quando você não sabe orar, você é assistido pelo Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações vai conhecer, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo nos conduz à vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, para cada um de nós. Porque, olha só, nós seríamos destruídos se todas as nossas orações fossem atendidas. Observe aí como é importante a assistência do Espírito Santo em nossas vidas. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque ele nos sonda, ele nos conhece muito bem, porque se nós, tudo aquilo que nós pedimos, se isso nos fosse concedido pelo Pai, olha, de fato, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo, tá? Porque Deus nos dá o que necessitamos. E não sei se você participou do culto de oração da quarta-feira desta semana que se passou, o pastor Renato enfatizou bastante que nós, quando oramos a Deus, ele vai nos atender naquilo que ele acha que para nós é bom, não naquilo que nós pedimos. E ele ainda enfatizou uma outra coisa: nós confiamos, a nossa fé não está na oração, a nossa fé está no Deus a quem nós estamos fazendo a oração, que é o Deus vivo, que é o Deus Criador. E este Deus Criador, que nos deu o seu Espírito Santo por meio de Cristo, ele conhece muito bem as nossas vidas e ele nos dá o que nós necessitamos. Olha o que Tiago diz em capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Quantas orações nós temos feito com motivos errados, achando que isso está agradando ao Senhor e achando que aquele pedido, se atendido, vai ser o melhor para a nossa vida. Às vezes,
Nossas orações são motivadas visando ao nosso bem, não a glória de Deus. Não a glória de Deus. E quem deve ser exaltado em nossas vidas é o Senhor. Aquele templo que Salomão construíra para o Senhor era para a glória e exaltação do nome de Deus. Hoje nós somos o templo, então nós devemos viver de uma maneira que exalte o nome do Senhor. Bom, como eu falei no início, o Senhor Jesus nos deixou os exemplos porque nós necessitamos orar e nos deixou também uma oração modelo. Então, a semelhança de Jesus Cristo, que tirava momentos a sós com Deus, que se colocava à parte para conversar com o Pai, para orar ao Senhor, então todos nós necessitamos de momentos a sós com Deus. Olha Mateus capítulo 6, verso 6, a recomendação do Senhor Jesus. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Nós temos necessidade de ficar alguns momentos sozinhos com o Senhor. Isto é vida de intimidade, é vida de comunhão com o Senhor. Ninguém precisa saber o que nós estamos orando, o que nós estamos falando. O Senhor que nos vê no secreto, Ele nos ouve e Ele, então seu Pai que vê no secreto, o recompensará. Nós precisamos de momentos a sós com Deus. Nós precisamos de ter na nossa casa um lugar separado, que aquele lugar seja só para oração. Uma certa vez alguém me disse, temos que ter um local separado, porque será impossível você estar naquele local sem que venha à sua mente, eu preciso orar. Então nós precisamos de momentos a sós com Deus. Há muita gente que quer a oração, que fala quando menciona a oração, não ora por si mesmo, pede sempre a alguém que ore por si. Mas o Senhor Jesus diz que nós devemos orar. E como eu já falei, esse momento de oração, é por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos ficar a sós com Deus e devemos nos trancar no nosso quarto, é porque nós devemos ter o nosso momento do nosso culto individual, de oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, de oferecer ao Senhor a confissão pelos nossos pecados e de interceder por nós mesmos, de interceder pelos outros. E isso se dá então quando nós nos colocamos à parte, dentro do nosso lar, onde nos é possível, para, em segredo, nós orarmos ao Senhor, porque diz o Senhor Jesus que nós seremos recompensados. Olha um grande exemplo que nós temos aqui, narrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso 13 a 15. Se trata de Ana, mãe de Samuel. Olha só, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E observe que Eli julgou que Ana estava embriagada, porque Ana só mexia os lábios, não se escutava nada do que Ana estava falando. Ana estava ali numa confidência direta com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Deus. Ela estava derramando o seu coração diante do Senhor. E o que é a oração? Por que nós necessitamos deste momento a sós com Deus? É um momento só nosso com Deus, onde nós vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. É um momento em que nós vamos glorificar o nome do Senhor. É um momento em que nós vamos oferecer culto ao Senhor. É um momento em que nós vamos, então, baseados na oração modelo, confessar. É um momento em que nós vamos apresentar as nossas súplicas. Ana não estava embriagada. Ana conversava com o Senhor em segredo. Só ela e o Senhor é que entendiam o que eles estavam conversando. Eli, que estava de longe, julgava que aquela pobre mulher estava embriagada e ela disse, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Era isso que Ana estava fazendo. Então, a oração
mais do que ser um momento de pedidos, é um meio de nos aproximarmos mais do nosso Pai Celestial, de derramar alma, é um momento de comunhão, é um momento de estar mais junto de Deus, de passar mais tempo com Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11, veja lá, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés conversava com o Senhor face a face, como quem fala com seu amigo. Lembre-se que o Senhor Jesus nos chama de amigos. Nós devemos então ter momentos de conversar com o Senhor. E é neste momento da nossa oração em secreto, como nos ensinou o Senhor Jesus, que nós falamos com Deus face a face. Deus fala conosco. Deus fala conosco por meio da sua palavra, nós falamos com Ele por meio da oração e há essa perfeita integração, oração e palavra. É como se fosse pão e água. Ninguém pode viver sem o pão de cada dia e sem a água, porque a vida se torna impossível. A oração, a palavra é o pão, podemos assim dizer de uma maneira figurada, e a oração é a água. E nós necessitamos de pão e água. E por isso que nós devemos ter este momento de face a face. Quando fala momento de face a face, é justamente aquilo que Ana falou. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, orem continuamente. Orem continuamente. O que seria este orar continuamente? É passar o dia todo ajoelhado? Não, é viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Porque se lembre que eu falei que oração é culto? Oração é adoração, então nós devemos viver de uma maneira que nós glorifiquemos o nome do Senhor. E este orem continuamente é viver na presença do Senhor, exaltando o seu nome, é reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso e é tendo esses momentos de intimidade com o Senhor. Aí Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 12, ele diz, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Olha, momentos de quarentena, nós estamos em casa, quanto tempo nós temos para dedicação à oração? Devemos estar alertas e ser agradecidos porque o Senhor tem nos guardado. É muito bonito. Ontem, da quarta-feira passada, durante o culto de oração, como já falei, quantos agradecimentos estavam chegando, e isso tem sido comum nos cultos das quartas-feiras. Não são só pedidos, mas chegam diversos agradecimentos, porque o Senhor, Ele responde às orações e o Espírito nos assiste, como já falei, e o Senhor sabe o que é bom para nós, e o Senhor nos atende, nos dando aquilo que é bom, e nós devemos ser agradecidos ao Senhor. É por isso que Paulo diz lá então em Colossenses capítulo 4, verso 2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Bom, o nosso Deus é Deus de relacionamento. Lembre-se que Moisés falava com o Senhor face a face, o Senhor Jesus conversava com o Pai. Então nós temos o exemplo de Moisés, nós temos o exemplo dos profetas, nós temos o exemplo maior do Senhor Jesus Cristo, que conversava com o Pai, porque o nosso Deus é Deus de relacionamento. E eis aí a importância da oração. É por meio da oração e por meio da sua palavra que nós temos esse relacionamento com o Senhor. Então a oração nos leva ao relacionamento. Provérbios, capítulo 15, verso 8, diz lá, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Veja só como é importante saber, quando nós nos dedicamos à oração, o Senhor se agrada. Aí me lembro lá de Neemias, quando o povo voltou do cativeiro e que o povo estava naquela maior alegria. O que Neemias diz lá? Veja Neemias capítulo 8, verso 10. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e reparta com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor
os fortalecerá. Veja, este dia é consagrado ao Senhor. Aí Paulo diz lá, o provérbio diz, a oração do justo agrada ao Senhor. Esse agradar do Senhor significa alegra ao Senhor. E esse alegrar do Senhor, o que diz lá? Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quando nós oramos, diz lá a oração do justo agrada ao Senhor, nós somos fortalecidos com a alegria do Senhor. O Senhor nos alegra o coração porque nós temos certeza da companhia do Senhor, nós temos certeza de que Ele se faz presente em nossas vidas. Às vezes podemos estar orando em momentos de tribulação, de adversidade, como nós falamos no domingo passado, mas esse derramar de choro, de lágrimas, de gratidão, de petição diante do Senhor, de louvor, de adoração, isso agrada ao Senhor e isso se converte em fortaleza para a nossa vida espiritual, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Outras versões dizem, a alegria do Senhor é a nossa força, porque é por meio da oração que nós podemos obter esta força que vem do Senhor. Quem não ora, quem não tem o seu momento de oração com o Senhor, vive uma vida de fraqueza espiritual, porque a oração do justo agrada o Senhor, e esse agradar do Senhor, esse alegrar do Senhor, vem para nós em fortaleza, de firmeza na caminhada, na fé com o Senhor. Então, meu irmão, vejam só como nós devemos orar. Nós devemos orar, então, com fé. É isso que o Senhor Jesus nos diz lá em Marcos, no capítulo 11, verso 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Creio significa colocar a fé em prática de que o Senhor vai fazer aquilo que é bom para nós. Devemos ter isto em mente. Ainda, devemos orar em nome do Senhor Jesus. Porque, olha o que está escrito lá em João, capítulo 14, verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Observe que quando nós oramos em nome de Jesus, visando justamente a glorificação do nome de Deus. Bom, devemos orar com fé, devemos orar em nome de Jesus, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Olha o que João fala na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Veja, de acordo com a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Confiança significa se aproximar com fé. Significa se aproximar com certeza de que vai ser respondido. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esta é a confiança que temos. Ou seja, esta é a certeza que temos, que se nos aproximarmos do Senhor com fé, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, 1 de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Ainda como devemos orar, vejamos lá, tá? Devemos orar sem cessar. Foi o que eu falei há pouco, que o apóstolo Paulo diz lá na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orem continuamente e ainda com confiança. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, com toda a fé, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Veja, nós estamos falando de oração em meio de quarentena, nesse momento em que nós estamos vivendo. E quantos estão passando por necessidade, por dificuldade, e a recomendação do Senhor é: devemos orar com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade.
Veja como é importante a oração, como isso nos faz bem. Ainda, nós devemos orar sem desanimar. Olha o que o Senhor Jesus nos fala lá em Lucas capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, se a resposta não chegou, continue orando. Continue orando, porque o Senhor com certeza vai responder. Talvez, olha, há 3 tipos de resposta na oração, né? Olha, aguarde, não ou sim. E isso vai ser feito de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, no kairós de Deus, que Deus não trabalha no cronos, você sabe disso, Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no kairós, ou seja, no seu tempo oportuno. E a resposta pode ser aguarde, ou a resposta pode ser não, ou a resposta pode ser sim. E Deus vai nos dar esta resposta de acordo com aquilo que Ele julga que é melhor para nós. E veja, neste processo de oração, como eu já falei, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos sonda, é Ele que sabe o que se passa dentro de nós. Então, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Bom, em tempo então, meu irmão, de quarentena, minha irmã, tá? Em tempo de quarentena, a oração de fato é o nosso refúgio. Olha, tem tanta gente aí que está sofrendo com ansiedade, passando por momentos de depressão, tanta gente com problema de desemprego, tanta luta, quanto transtorno tem trazido este momento de coronavírus, de quarentena, mas nós temos um refúgio que é o Senhor e nós podemos chegar a este refúgio por meio da oração. Mateus capítulo 6, verso 33, 34 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Quando o Senhor Jesus disse aqui, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, todas essas coisas, você vai ver que nos versículos anteriores se refere ao vestir, se refere ao comer, se refere ao sustento, se refere ao nosso viver no dia a dia. Mas aí o que o Senhor Jesus diz? Priorizem Deus em suas vidas, porque todas essas coisas Ele vai prover. Então Ele vai lhe dar o que comer, Ele vai lhe dar o sustento. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É por isso que na oração modelo, o Senhor Jesus começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o que nós temos que fazer em primeiro lugar é louvar e adorar a Deus e descansar no Senhor. E esse descanso que nós podemos ter no Senhor é por meio da oração, que o Espírito Santo vai nos ajudar. Aí o Senhor Jesus diz: olha, neste momento de quarentena, eu sei que você está preocupado com amanhã. Todos nós estamos preocupados. Até quando, Senhor, nós vamos ficar nessa situação sem podermos ir à igreja, sem poder visitar os parentes, nessa situação de emprego? Quando é que eu vou ser chamado de volta para o meu emprego? Olha, o Senhor Jesus diz: portanto, não se preocupem com amanhã. Eu sei que é duro, mas, meu irmão, eu sei que é dura a situação de muita gente que nós estamos vendo aí, mas nós temos o refúgio que é o Senhor. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. O amanhã não nos pertence. O ontem já se passou, hoje nós estamos vivendo, o amanhã talvez viveremos. Mas o Senhor diz o seguinte: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez, dependendo do Senhor, se refugiando no Senhor, e o meio de você se refugiar no Senhor é abrindo o seu coração, derramando o seu coração, como fez Ana. Então, em tempo de quarentena, a oração é o nosso refúgio, e o nosso refúgio ele está no Senhor Jesus. Por isso, então, repetindo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez na dependência do Senhor. Ainda em tempos de quarentena, significa dizer que nós, vivendo na hora, dependentes da oração, vivendo na oração, nós estamos à sombra do Onipotente. E é isso que nos diz lá o salmista, no Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Olha, por isso que o apóstolo Paulo fala: a paz de Deus que excede todo entendimento. Isso só é possível quando nós lançamos mão da oração e vamos e corremos ao Senhor e ficamos então abrigados no Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso, aí nós podemos sim dizer: olha, o Senhor é o meu refúgio, porque tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força e que a oração do justo agrada o Senhor. Então tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, você conhece essa letra deste hino que está aí? Olha o que nos diz esta letra, na sua primeira estrofe. Na oração encontro calma, a paz de Deus que excede todo entendimento. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma porque ela se refugia no Senhor. E falar com Deus me satisfaz porque não é monólogo, ele conversa conosco também e ele nos ouve e ele nos atende. Passando para a segunda estrofe, nos diz ainda: falar com Deus, que privilégio! Olha que privilégio o Senhor Jesus nos ensinou. Abrir a alma ao Criador. Lembre-se que Ana derramou a sua alma diante de Deus. E sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. O Senhor ouve e responde a nossa oração. Então, a oração é o nosso meio de escape nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo. A oração é o nosso refúgio, porque com ela nós podemos falar com Deus e isto é privilégio. E com ela nós abrimos o coração e por meio da oração nós sentimos que os céus estão abertos e o Senhor ouve a nossa voz e nós podemos ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a oração não é para determinar nada para Deus. A oração é para receber a determinação de Deus para a nossa vida. Hoje é muito comum alguém dizendo: eu determino, eu declaro, eu comando, eu profetizo. Não, nós devemos orar e nos submeter à vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E é por isso que eu volto a enfatizar: quem nos ajuda nesse processo é o Espírito Santo. Então nós não podemos determinar quem é o barro para dizer ao oleiro: faça assim, faça desta maneira, molde-me desta maneira ou molde-me de uma outra maneira. Não. Nós não determinamos nada a Deus. Lembre-se que a semelhança daquele templo que Salomão construiu ao Senhor, que era posse do Senhor, nós que somos templos do Espírito Santo, nós somos posse do Senhor. Aquele templo tinha o nome do Senhor, nós que somos do Senhor temos o nome do Senhor, nós que somos do Senhor somos filhos do Senhor, e o Filho não determina nada ao Pai, o Filho é totalmente dependente do Pai. Então a oração não é para determinar nada para Deus, a oração é para receber a determinação de Deus para a nossa vida. Por isso nós precisamos conversar com Ele, por isso nós necessitamos de orar e de glorificar o nome de Deus, e isso tem que ser do nosso momentos a sós. Não estou dizendo que não devemos orar de uma maneira comunitária. Sim, devemos orar, mas não podemos jamais deixar de lado os nossos momentos a sós com Deus. Principalmente nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social que nós estamos vivendo. Estamos isolados socialmente, sim, mas não estamos isolados do Senhor. O Senhor nunca nos deixa sós. Ele está sempre conosco. E o Senhor Jesus diz: eu sempre estarei com vocês. E é por meio da oração que nós podemos ter esta certeza de que o Senhor está conosco sempre. Então, meu irmão, que o Senhor nos abençoe e que nós continuemos
orando confiantes de que Deus ouve e responde a sua oração e que Ele tem sempre o melhor para nós. Vamos então passar, nós estamos iniciando uma nova semana, vamos iniciar esta nova semana mais dedicados à oração e vamos pedir ao Senhor por meio da oração, já que ela inclui súplicas e petições, vamos pedir ao Senhor que esse momento de pandemia, isso se acabe logo, que o nosso país possa voltar ao normal, que a vida possa voltar ao normal. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele tem tudo sob controle. Então, meu irmão, fique na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada e não nos esqueçamos de louvar a Deus em nossas orações e de orar um pelos outros. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe e até o próximo domingo. Amém.